O que eu vou mostrar para o irmão, senão, irmão, se eu não estou vendo a Bíblia, se eu não leio a Bíblia? Imagine eu aqui em cima pregando. Ah, está em Mateus. Eu vou falar o que eu quiser, ninguém está com Bíblia. E aí todo mundo vai comer o que eu der, a comida que eu der. Então nós devemos perder essa essência, né, de ter a Bíblia em mãos. Né, porque nós conhecendo, como eu já falei, a gente não vamos ser enganados, né? O desvio doutrinário e a apostasia vem pelo distanciamento e abandono da palavra de Deus. Se eu não leio a palavra de Deus, se eu não conheço a Cristo, com certeza aos poucos eu vou me afastando, já eu desvio. Né? Por isso que nós precisamos estar meditando na palavra do Senhor, porque todos os dias, quanto mais nos medita na palavra do Senhor, mais próximo nós estamos. A palavra do Senhor nos aproxima, nos faz conhecer, né? Cada dia. Irmão, se hoje nós ler Mateus e amanhã nós ler Mateus de novo, o Senhor ele fala com nós de uma forma diferente. Podemos ler a Bíblia 2 vezes ao ano. Se nós ler de novo, a gente vai ter uma outra interpretação, porque o Senhor ele nos dá a palavra no momento que nós estamos precisando. Então nós precisamos todos os dias, né? Ter essa fome da palavra, sede da palavra, né? Habitada pelo Espírito, né? Habitada pelo Espírito. A igreja, habitada pelo Espírito, dirigida e capacitada por ele. O Espírito Santo e a força matriz da igreja, na verdade, a obra do Espírito começa no seu trabalho de convencimento do pecado. E o Espírito quem convence o ser humano do pecado. E o Espírito Santo que produz a obra da regeneração, quando o evangelista Lucas diz que o Senhor abriu o coração de Midian a igrejas uma obra poderosa do Espírito Santo, trazendo o conhecimento para a salvação. Amém? A igreja é habitada pelo Espírito, dirigida e capacitada por Ele. O Espírito Santo é a força motriz da igreja. Na verdade, a obra do Espírito começa no seu trabalho de convencimento do pecador. E o Espírito quem convence o ser humano do pecado. É o Espírito Santo quem produz a obra de regeneração. Nós só pregamos, né? Nós só pregamos. Abrimos a boca e falamos. Cristo cura, salva, liberta e Ele ainda leva para o céu. O que nós temos que fazer é só pregar. Mas nós sabemos que quem convence o pecador do pecado é o Espírito Santo. Não é eu, não é você que vai convencer, não é a força, como nós já falamos em outra aula. Não tem que obrigar, não, você tem que ir, porque principalmente quando nós aceitamos Jesus nos primeiros dias, que a gente está com sede de Jesus. Né? Antigamente a gente não queria nem ouvir falar de que Jesus existia. Aí nós conhecemos a Jesus, aí nós queremos enfiar Jesus na goela de todo mundo. Nós queremos obrigar todo mundo, não tem, não, mas isso que você está fazendo é pecado, não, você não pode fazer isso, não, você não pode fazer aquilo. Não, só prega, só fala. Ai, mas eu não sei pregar. Sabe falar que Jesus é bom. E o que o Senhor fez na minha e na tua vida, o Senhor vai fazer na vida do outro também. Só que nós temos que parar com a mania de achar que nós temos que trazer todo mundo pela gravata na igreja. Não é assim. Muitas das vezes nós já falamos que é melhor um testemunho do que falar de nós. Não é de tanto falar. Né? Não é querer que Jesus desce na goela de todo mundo. Né? Nós falamos de Jesus. Hoje eu vou ali e falo. Amanhã Jesus envia o outro vai e fala. O Espírito Santo está lá, irmãos. Ninguém mostrou me falar de Jesus, ele permanece da mesma maneira. É impossível nós ouvir falar de Jesus e nós permanecer da mesma maneira. Só que também não é ouvir falar de Jesus hoje e amanhã a pessoa já vem e aceita Jesus e já é transformado, liberto e já começa a pregar. Não é assim.
Cada um tem um processo diferente. Tem pessoas que por um apelo, a primeira vez um apelo, a pessoa aceita Jesus, no outro dia a pessoa já está aqui perto, já está diferente, mas não é. O que eu e você como igreja temos que fazer? Pregar. Ah, eu não sei pregar. Fala tudo pregando. Mostra quem você é na atitude. Mostra quem nós somos na diferença. Olha quem eu era antes, olha quem eu sou agora. O meu testemunho, o seu testemunho é a melhor pregação do crente. É o nosso testemunho. E aí quem convence? É o Espírito Santo. Através da minha e da sua transformação, aquilo que nós estamos tentando fazer descer Jesus na goela, vai procurar. Como que eu faço para fazer isso? Vai nos procurar por conselhos. Quem está fazendo isso, irmão? O Espírito Santo. É o Espírito Santo que está fazendo isso. Então a nossa obrigação é só pregar, é só falar de Jesus. O resto, irmão, pode deixar que o trabalho do Espírito Santo é esse e ele faz bem. O trabalho dele ele faz com excelência. Nós precisamos fazer o nosso trabalho, que é pregar, né? O corpo de Cristo, cada um tem a sua função. A nossa função é falar de Jesus. O Espírito Santo é de convencer, né? Tem pregador que prega e todo dia quer que uma alma, se uma alma não se render aos pés de Jesus, ele já fica desesperado. A pessoa entrou, pregou, não aceitou Jesus hoje, vai doer a palavra do Senhor na casa. Amanhã ele entra e outra pessoa prega e assim vai. Não planta, outro rega e Deus dá o crescimento. É dessa maneira que faz todos os dias. Todos os dias, sem exceção. Quem faz parte da igreja anda no Espírito, né, João? Quando alguém responde à mensagem da cruz, o Espírito de Deus produz nele a certeza da salvação. Agora, regenerado, o cristão passa a andar ou ser dirigido pelo Espírito. O fracasso na vida espiritual está no fato de não andarmos na esfera do Espírito. O Espírito, portanto, habita o crente, capacitando. Sem a capacitação do Espírito, a igreja é inoperante perante a sua essência. Então, quando nós aceitamos Jesus, né? O Espírito de Deus produz nele a certeza da salvação. Aí alguém vem e pergunta: quem tem certeza da salvação? Aí nós estamos com dúvida. Ué, todos os dias na casa do Senhor, matando um leão por dia, deixando o outro amarrado, vai matar todo dia. Passando por luta, dificuldade, peleja, levante, tribulação. E nós aqui adorando, e nós não temos certeza da nossa salvação. Nós precisamos ter certeza da nossa salvação. Eu fico triste quando eu escuto um crente falar assim: ninguém tem certeza da sua salvação, só Deus tem. Não. Deus já fez a parte dele. A parte dele ele já fez. Agora a parte é minha e sua. Quem perde a salvação não é você. Então quem vai atrás também é eu e você, todos os dias. Eu estou todos os dias na casa do Senhor e eu não tenho certeza da minha salvação. O que eu estou fazendo mesmo na casa do Senhor? Qual é a certeza mesmo que eu estou verdadeiramente que eu conheço a Cristo? Se eu não tenho certeza da minha salvação, nós precisamos ter certeza da nossa salvação. Então, quando temos alguém perguntar: quem tem treinador que tem essa questão? Quem tem certeza que vai para o céu? Não tem medo não, irmão. Pode levantar o braço, a não ser que não tenha certeza. Não tenha medo. A convicção de levantar e falar assim: eu tenho certeza da minha salvação. Porque é por isso que todos os dias eu busco. É por isso que todos os dias eu preparo por Cristo. É para isso. Né? É para a nossa salvação. O Espírito Santo é a força. Agora, regenerado, o cristão passa a andar ou ser dirigido pelo Espírito.
O fracasso na vida espiritual está no fato de não andarmos na esfera do Espírito. O Espírito, portanto, habita o crente, capacitando. Sem a capacitação do Espírito, a igreja é inoperante e perde a sua essência. Sem o Espírito, eu posso até pregar. E prego, porque é só no YouTube estudar, prego bonito demais. Mas e a essência? Sem o Espírito, eu posso louvar. Eu posso fazer uma aula de canto e louvar bem demais. Mas sem a essência, é só cantar, não é louvar. Tem diferença em cantar e louvar. Não fazemos nada de nós mesmos. A partir da hora, irmãos, que eu e você levantamos a nossa mão e nós aceitamos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador das nossas vidas, irmão, nós estamos falando para Ele: ó Senhor, está aqui. Eu faço a partir de hoje, não mais a minha vontade. Deveria ser assim. Teria que ser assim. Porque tem tanto crente frustrado que joga fogo em Deus. A culpa não é de Deus. A culpa é nossa, sabe por quê? Porque nós fazemos conforme a nossa vontade. Porque, irmãos, quem verdadeiramente nos tem o Espírito Santo, Ele não nos deixa enganar. Quando nós oramos e pedimos, Ele nos responde. Só que muitas das vezes nós estamos o quê? Com o ouvido tapado. Só que muitas das vezes nós escutamos, mas nós preferimos pagar o preço. O Senhor fala que vai abrir uma porta, aí o inimigo joga a primeira porta que acha, nós não oramos, porque nós achamos que não precisa orar mais, e nós vamos e fazemos a nossa vontade. Aí dá errado, aí nós falamos o quê? A culpa é de Deus, porque foi Deus que abriu essa porta. Mas Deus falou que abriu aquela porta? Deus falou que era aquela porta? Ou nós nem oramos? Vamos namorar, nós não perguntamos para Deus se verdadeiramente é aquela pessoa escolhida por Deus. Vamos dar um passo maior e não quer casar. Nós não perguntamos para Deus se verdadeiramente é essa pessoa com quem a gente vai casar, que temos que casar. Irmãos, para nós viajarmos, nós temos que perguntar para Deus se é da vontade dele, irmãos. Tudo, irmãos, tudo. A partir da hora que nós levantamos a mão e aceitamos a Cristo, não é nós mais, é Ele. Tudo que nós fizermos tem que ser direcionado por Ele. Não tem frustração na vida do crente, irmão, quando ele é direcionado pelo Espírito Santo. Não tem. Só que muitas das vezes nós queremos fazer do nosso jeito, da nossa forma, e aí vem as frustrações, né, a colheita de erro nosso. E muitas das vezes, sabe o que nós fazemos? Saímos da presença do Senhor. Simples. Desviamos da casa do Senhor. Porque eu tentei, e o Senhor deixou, e aí deu errado, e aí eu vou desviar. Mas eu nem orei, eu nem apresentei para o Senhor. E aí nós achamos que a culpa é dele. Mas a culpa é nossa. A culpa é nossa que nós não colocamos a nossa vida nas mãos do Senhor verdadeiramente. Nós não ouvimos a voz do Espírito Santo. Nós fazemos as coisas do jeito que nós queremos, porque nós achamos que nós sabemos mais que Deus. Muitas das vezes nós queremos aconselhar Deus. Muitas das vezes nós queremos falar com Deus como que Ele tem que fazer as coisas. Ah, Senhor, se o Senhor fizer desse jeito, dava certo. Mas nós não sabemos nem o que vai acontecer daqui a um segundo. E nós queremos falar com Deus como que é que Ele tem que fazer. Aí dá errado e a culpa é dele. Nós não oramos, nós não somos obedientes, nós não pedimos direcionamento, fazemos tudo da maneira e da forma que nós queremos. E aí dá errado e a culpa é de quem? Nossa. Só que nós nunca assumimos que a culpa é nossa quando nós erramos, né? Nós sempre jogamos a culpa de Deus. Mas a culpa é nossa, porque muitas das vezes nós não oramos. Nós fazemos da nossa forma, da nossa maneira. E aí dá errado e a culpa é de Deus.
né? Sim, exatamente. Exatamente. Mesmo porque o Espírito Santo é quando se é crente, né? Então, você tem que dar ouvido. Quando ele fala, a gente tem que ouvir. Porque ele fala. Ele fala. Bastamos eu e você querer escutar ou não. Mas ele fala. Né? Temos que estar o quê? Atento à voz do Espírito Santo, né? E sem ele, a igreja ela é inoperante e perde a sua essência. Nada mais é da mesma forma. Nada que nós fizemos sem o Espírito Santo é da mesma forma. A natureza da igreja nas suas dimensões local e universal. Tudo, eu enxergo. Podemos falar da igreja em relação à sua dimensão espacial, isso é, em relação ao local ou espaço geográfico. Ela pode ser vista e sentida. Nesse aspecto, a igreja existe localmente. Assim, vemos os apóstolos escrevendo suas cartas a determinadas igrejas, situadas em diferentes locais. A igreja de Deus que está em Coríntios, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Gálacia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Nesses textos vemos as escrituras se referindo à igreja, à comunidade de crentes situada em diferentes locais. Amém? A local visível. A igreja, irmãos, que só vai explicando mais sobre a igreja visível, né? Nós, né, irmãos? Nós só muda muitas vezes placa, a igreja muitas vezes muda as regras, né? Mas são igrejas locais, né? Como naquela época a igreja de Coríntios, os estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Nesses textos, vemos as escrituras se referindo à eclésia, à comunidade de crentes situadas em diferentes locais. Amém? A particularidade das igrejas. E aí, irmã Maria? Amém? Pelo teor das cartas neotestamentárias, observamos que essas igrejas locais possuem sua particularidade. Os problemas encontrados em uma não eram necessariamente os mesmos da outra. De igual modo, as virtudes, por outro lado, embora estivessem todas sob a supervisão apostólica, observamos que eram autônomas, uma em relação às outras. Assim possuíam sua dinâmica própria. Um método que funciona em determinada igreja pode ser inadequado em outra. Sabe por que a igreja do vizinho é perfeita? Porque a gente não congrega lá. A gente não sabe o que acontece. Não existe. Toda igreja tem problema. Por que Paulo escrevia as cartas, irmãos? Para aconselhar as igrejas. Os irmãos estão achando que naquela época não tinha fofoca dentro das igrejas? Os irmãos acham que naquela época não tinha as mesmas coisas que tem hoje em das igrejas? Tinha naquela época. Mas tinha, toda igreja tem, irmãos. Toda igreja tem problema. Se nós formos sair de uma igreja para
para outra. Porque a igreja tem problema, a gente não vai congregar em lugar nenhum. Aí eu vou pegar o quê? Eu não vou congregar em igreja nenhuma. Hoje eu estou na A, amanhã eu estou na B, depois eu estou na C, depois eu estou na D, depois eu estou na E. Sabe por quê, irmão? Qual é o problema? Nosso problema é que a gente está olhando para o homem. A gente está esquecendo de olhar para o dono da igreja. E o dono da igreja não é o pastor. O dono da igreja não é o pastor. O dono da igreja é Jesus. Só que, infelizmente, nós estamos esquecendo de olhar para quem verdadeiramente nós temos que olhar: Cristo. Estamos esquecendo, irmãos, de lembrar que as pessoas, elas são falhas. Todos nós somos falhos. Não tem ninguém perfeito. Todos nós somos pecadores. Todos. Independente do cargo. Independente, irmãos. É tão difícil hoje você ter um cargo eclesiástico hoje. Tão difícil. Porque as pessoas olham para você como se você fosse perfeita. Sabe? Como se um membro pudesse errar, pudesse falhar, mas a pessoa que tem um cargo não pudesse. Tem que ser perfeita. Se a pessoa não pode estar num dia mal e chegar triste na igreja, mas por quê? Ele é pastor, ela é pastora, ela é missionária, ela é presbítero, ela é diácono. Um presbítero, diácono, pastor, pastora, tem problemas, como todo mundo tem esse problema. São pessoas normais. Nós temos que começar a tratar as pessoas com cargos, irmãos, normais, não deuses. É só uma pessoa que Deus separou para ter uma liderança. Toda igreja precisa ter uma liderança. É só uma liderança. Mas é falha, irmão. Come, bebe, dorme, vai no banheiro, faz as necessidades todas como um membro normal. E por que tem que ser tratado diferente? Por que uma liderança não pode chegar um dia chateado na igreja? Por que uma liderança não pode ter um dia difícil e não pode desabafar com ninguém? Por que uma liderança, irmãos, nós não podemos pegar o nosso telefone e mandar uma mensagem para a nossa liderança para perguntar se eles estão bem ou não? Mas sabe o que nós fazemos? Pegamos o nosso celular e mandamos mensagem para a irmã. Ou no culto, cutucamos a irmã. Viu a cara do pastor? Viu a cara da pastora? Você viu como a missionária chegou hoje? Você viu como o fulano chegou hoje? Não é mais fácil tocar nele e perguntar: tá tudo bem? Precisa de alguma coisa? Posso te ajudar em alguma coisa? É mais fácil, irmãos, falar mal. É mais fácil julgar sem não saber. Talvez, algum dia os irmãos possam falar alguma coisa comigo e talvez eu estou em um dia mal e talvez eu dou uma resposta atravessada para os irmãos. Pronto, eu vou ser crucificada? Vão jogar pedra em mim porque eu tive um dia mal? Não, mas não quero mais, não vou congregar naquela igreja, porque eu nunca vi como é que a pessoa é uma liderança e trata a gente desse jeito, dessa forma, dessa maneira. Irmãos, temos que parar com isso. Temos que saber, irmãos, que os mesmos problemas que a pessoa tem na casa dele com o filho, a liderança também tem. Os mesmos problemas que os membros têm na casa dele com o marido, com a esposa, as lideranças também têm. As pessoas que têm cargos também têm, não é diferente. Não tem culto. Mas eu vou pegar o meu telefone e vou ligar para o meu pastor. Vou avisar para os meus pastores. Eu nunca fui congregar em nenhuma igreja sem que até o pastor diga assim, vai saber. Pode ser segunda e pode ser quinta. Eu sou perfeita? Não. Eu erro bastante. Mas o que é certo é certo. Tem que avisar. Teve um dia que eu fui cooperar na igreja com a irmã Cida e avisei para a Vera. Aí a Vera, quem apareceu lá? A Vera. Só que ela já ia. E se eu não tivesse avisado? Com que cara eu ia? Não.
Teve uma vez que estava uma filmagem aí, e aí o membro daqui estava em outra igreja. Eu mandei para fora, agora você viu? Não, você sabia? Não. E aí eu estou debaixo da bênção, ainda pego o microfone e falo, estou aqui debaixo da bênção dos meus pastores. Mas o seu pastor sabe que eu estou aqui, não. Eu me abençoei sozinho. Então, né, precisamos problema, e não tem toda igreja tem problema. Ah, esse alto artisticamente é muito. A igreja de Corinto tinha problema também. Paulo tinha que estar em cima. Aí esse conforme com um homem cheio de problema. Aqui é lugar. É aqui que é o lugar. Para a gente resolver, para a gente melhorar, para nós nos aperfeiçoar cada dia. Mas o dia que eu e você fomos perfeitos, Jesus ele não está não. Ele vai deixar aqui eu perfeita, os irmãos me contaminar? Ele vai deixar os irmãos aqui perfeitos para eu contaminar os irmãos? Não. Talvez o problema do irmão não é o problema. Talvez a igreja do vizinho tenha algo lá que é muito bom, que a nossa não tem. Mas aí lá deles tem um problema que a nossa não tem. Essa é a diferença. E aí o que? Eles vão melhorando e nós vamos melhorando. Está na hora de parar, irmãos, com essa guerra de igrejas. O povo está guerreando um contra o outro. Não é mais guerreando. Cadê a igreja de Jesus unida? Em um corpo. Vários membros em um corpo só. Isso não quer dizer só essa igreja. É a igreja universal do mundo inteiro. A dor do meu irmão precisa continuar sendo a minha dor. Ah, mas não congrega comigo, eu não quero saber. A irmã está passando por algo, vão à igreja de Jesus. Ajoelhar e orar e interceder pela vida da irmã. Eu não preciso estar colado com a irmã todo dia. Não preciso estar na casa da irmã todo dia. Não preciso estar ligando para a irmã todo dia. Mas o problema da minha irmã precisa ser o meu problema. Porque senão eu não sou uma pecadora regenerada. Eu não sou. A alegria do meu irmão precisa ser a minha alegria. Não é inveja. Ah, por que o irmão conseguiu isso e eu não consegui? Porque o tal do irmão é melhor do que o meu. Há quantos anos que eu estou na igreja e não consegui? Pergunta a Jesus. Ajoelha e vai perguntar para Jesus por quê. Sabe? Hoje em dia os irmãos estão com inveja. Ah, porque a igreja do irmão é mais bonita do que a nossa. Ah, porque a igreja do irmão tem isso. Porque... E a oração? E orar pelos outros? E amar uns aos outros? E amar uns aos outros não é estar toda hora. É precisar do outro. Independente de qualquer coisa, está precisando? Vamos orar. A maior prova de amor, que um cristão tem, irmãos, pelo outro, é a oração. É você tirar 5 minutos do seu tempo e orar pelos outros. Essa é a maior prova de amor. Porque eu posso tirar o meu rim e te dar. Por qualquer outra coisa. E não pode não ser por amor. Talvez para ter a vida inteira você falando obrigada. Obrigada porque você me deu o seu rim. Sabe, por ter a pessoa grata por você, a vida toda. E é amor. E possa ser que eu não dou o meu rim para você. Mas todos os dias eu estou orando por você. Essa é a maior prova de amor. Independente de qual igreja. Porque não tem placa de Deus, não tem igreja melhor do que a outra. Não tem. Somos todos um povo que vai morar no mesmo céu. Então precisamos, né? Precisamos a cada dia mais. A particularidade das igrejas local, universal e invisível, é isso, né? É o 3. Você vai aí, Marcos? Você vai. É, o 3. Universal e invisível.
também na glória, não se limitando somente à dimensão terrena. Aqui é importante se diferenciar a igreja de denominação, e numa cidade, por exemplo, pode haver várias denominações, contudo, somente há uma igreja. A igreja é dividida, as dimensões são humanas, as dimensões podem ser temporárias. A igreja não, as denominações podem desaparecer, mas a igreja é indestrutível. Convém dizer que nem todo grupo que se diz cristão pode ser visto como fazendo parte da igreja cristã. Há grupos que se autodenominam igrejas como cristão, sinagoga de Satanás. Entretanto, o que fará com que uma igreja ou denominação seja cristã e a sua fidelidade a Cristo e às Escrituras Sagradas. Amém? Assim como a igreja existe em sua dimensão local, existe também na sua dimensão universal. Somos conscientes da existência da igreja local, pois dela fazemos parte. Contudo, nem sempre é fácil se dar conta do aspecto universal da igreja. Porque, nesse sentido, a igreja não está limitada ao espaço geográfico ou físico. Assim, a igreja universal é invisível, é formada por todos os cristãos regenerados, que estão em todos os lugares, e por aqueles que já estão também na glória, não se limitando somente à dimensão terrena. Aqui é importante se diferenciar a igreja de denominação. Numa cidade, por exemplo, pode haver várias denominações, contudo somente a uma igreja. A igreja é dividida. As denominações podem ser temporárias. A igreja não. As denominações podem desaparecer, mas a igreja é indestrutível. Convém dizer que nem todo grupo que se diz cristão pode ser visto como fazendo parte da igreja cristã. Amém? A igreja somos nós. A igreja é eu e você. Onde eu e você estiver, nós vamos ser igreja. Precisamos, temos que ser igreja. Né? As paredes são denominações. Várias, existem várias. Todos hoje em dia, então, existe nome aí para tudo quanto é curso. Só que, como diz, nem todas são igrejas. Tem placa? Tem. Tem Bíblia? Não. Hoje em dia, nem Bíblia tem mais. Porque hoje em dia, infelizmente, os louvores tomam conta da igreja. E a palavra do Senhor? Porque o que liberta, a Bíblia não fala para o louvor. O que liberta é a palavra. E a palavra de quem? De Deus. Então precisamos ter palavra na igreja. Infelizmente, hoje em dia são 1 hora e meia, 2 horas de louvor, de cantarola, de tudo quanto é tipo. Até o papagaio louva. Na hora da palavra, o coitado do pregador tem que se virar em 15, 20 minutos. E quer crente verdadeiramente libertos, quer crente verdadeiramente salvos, principalmente, irmãos, porque muitos louvores não falam mais de Cristo. Muitos louvores hoje em dia falam de nós mesmos, do nosso ego, o que nós vamos ter, o que nós vamos ganhar, por cima de quem nós vamos passar, puxar o tapete de quem nós vamos passar. Louvores verdadeiros, igual esse louvor do Rude Cruz, que fala da cruz verdadeiramente, fala do sacrifício daquele que não tinha nada a ver com o meu e com o teu problema, que era santo, perfeito, sem mancha. Não precisava passar pelo que passou, mas passou por amor a mim e a você. Não se prega mais sobre salvação. Não se fala mais sobre cruz. Não se fala mais sobre inferno, porque existe. Não se fala, não se prega mais.
Hoje em dia precisamos pregar o que o pastor da igreja quer que pregamos. Não é mais o que Cristo quer que prega. São 10, 15, 20 minutos no máximo. Mas para quê? Todo dia tem palavra. E aí quer realmente crentes firmes na rocha? Por isso, irmão, que cada dia mais tem crente mimimi dentro da igreja. Sabe por quê? Porque realmente não foi aquele crente que aprendeu verdadeiramente a palavra. Porque realmente não aprendeu por que eu estou aqui. Por quem eu estou aqui. Para que eu estou aqui. Quem se sacrificou numa cruz por mim? Foi o meu irmão? Foi o vizinho? Foi a vizinha? Foi os pastores da igreja? Não, foi Jesus. E eu vou largar a minha cruz por quê? Porque o irmão está olhando para mim de cara feia? Porque o irmão falou mal de mim, eu vou largar a cruz? Mas na hora do sacrifício, quem fez o sacrifício para mim? Aí Jesus volta, quem falou de mim fica e eu fico também. Vou perder minha salvação por quê, irmãos? Mas o povo está achando que perder a salvação é só se matar e roubar. Eu não matei ninguém, eu não roubei ninguém. Talvez não dá tempo de voltar. Vou sair da igreja, largar a cruz, largar Jesus por bobeira, por coisas que se sentar 5 minutos resolve. Mas é melhor sair da igreja. E pior do que sair da igreja é sair falando mal da igreja. É pior ainda. Pegou, ouvi, Deus vai me dar uma casa, Deus vai me dar um carro. Crente que não tem preparado, Jesus chegar e falar, não vou te dar, pronto, e acabou. Cadê os crentes preparados? Antigamente os crentes oravam, ficavam anos. Se a gente for pegar as irmãs mais velhas, as irmãs mais idosas, de anos, que oravam pelo marido vir para a igreja, 20 anos, 15, 20 anos, e não desistia, e não parava de chorar. E todos os dias clamando, até Jesus fez, mas continuava orando e não saíam. Será que todos os dias que ela entrava na igreja, Jesus falou, eu vou salvar, eu vou trazer? Tinha dias que Jesus não falava e não desistia. Verdadeiramente, mulheres de oração. Hoje, se Jesus não falar para mim todo dia, o culto não foi bom. Se Jesus não me revelar todo dia, o culto não foi bom. Mas será que eu já olhei do lado? Será que eu já vi como que a minha irmã está? Será que eu já vi como que o meu irmão está? Talvez naquela noite está precisando mais providência o meu irmão do que eu. Mas é mais fácil olhar para o meu umbigo. Muito mais fácil olhar para mim mesmo. Mimimi demais nós estamos, irmão. Qualquer coisa nós não queremos mais. Qualquer dozinha no olho nós não vamos para a igreja mais. Aí você vem, olha o testemunho da missionária Paula. Um acidente daquele é um tapa na cara dos crentes hoje em dia. Eu, como missionária, me senti envergonhada de ouvir um testemunho daquele. E eu não sou, vocês não sabem, de faltar de tudo, de qualquer coisa. Mas só de pensar, quantas vezes chegar em casa e falar, estou cansada, não vou no culto hoje, eu já fiquei envergonhada. Uma mulher que sofre um acidente daquele e que em pouco tempo está pregando a palavra do Senhor de novo. Muitas das vezes, irmãos, ela pregava sentada em uma cadeira, mas ela pregava. Eu podia olhar e falar assim, eu não quero mais esse Deus. Onde que esse Deus estava quando eu sofri um acidente? Porque ela mesma falou que estava, acho que 2 ou 17 horas de um culto. Estava fazendo a obra, não estava fazendo a obra. Veio e sofreu um acidente. Largou Jesus? Hoje, irmãos, se Jesus não faz o que nós queremos, nós largamos a cruz. Não tenho fé mais. Porque já tem um ano que eu estou orando e meu casamento não sai. Já tem um ano que eu estou orando e meu marido também nos pés de Cristo. Já tem um ano. Irmão, nós precisamos realmente tomar vergonha. Nós precisamos realmente olhar para a cruz. Sentir pelo menos, irmãos, um pouquinho
um pouquinho, tentar sentir detalhes que nós nunca vamos sentir. A dor de Cristo na cruz. Por mim, por você. Todas as vezes que nós fizemos isso. Sabe? Hoje qualquer coisa eu desisto, qualquer coisa eu mudo de igreja, qualquer coisa eu não quero mais, eu não sou crente, qualquer coisa eu desisto, qualquer coisa eu entrego meu cargo. É como se eu falasse, sabe, quem precisa de Deus, Senhor que me funciona. Senhor que me deu toma. Não tem mais responsabilidade, não tem amor. Amor é a palavra pela hora. Amor por Cristo. Sabe? Nós precisamos ter pelo menos gratidão a Deus pelo que Ele fez por nós. Se nós tivéssemos um pouquinho de gratidão, sabíamos que nós temos mais gratidão pelo nosso próximo do que por Deus? E eu provo, irmãos. Como que eu tenho mais gratidão pelo meu irmão do que por Deus? Se o meu irmão, que eu amo, sou apaixonada pela Michelle, a Michelle, eu penso a Michelle de algo, a Michelle fala, não, eu saio da igreja. Ah, a Michelle era minha amiga. A Michelle falou mal de mim, vou sair da igreja. Ué? Minha gratidão é pela minha amiga e minha gratidão por Deus. E minha gratidão por Deus, irmãos, fica onde? Nós não somos gratos a Deus. Nós só queremos aquele Deus que nós colocamos no micro-ondas, 3 minutos ele entrega prontinho para nós. Esse Deus nós queremos. Passar 1 hora de joelho, impossível. Impossível. Quer ver? Faz um culto que Deus vai dar. Vai ter crente até do outro lado da rua. Crente tudo da prosperidade. Para ver. Se não tem gente até do outro lado da rua. Agora, como nós estamos em 1 hora de oração, até que tem tudo. Porque se for em outras igrejas, não tem nem a metade que tem. Graças a Deus que tem, pelo menos Deus que tem. Mas era para ver mais. Se eu for pensar que 1 hora orando só agradecendo ao Senhor, acordar e ter vida, pelos meus filhos também, é só um pouquinho de gratidão, porque tem muita coisa. Só 1 hora era para a igreja estar abarrotada. Mas faz uma festa. Quer ver? Congresso. Por que a igreja só lota no congresso? Por que as outras igrejas não juntam para se ajudar fora de um congresso? Festa. E gratidão a Deus. Nos falta gratidão a Deus. A igreja na sua dimensão comunitária, é isso? Lê aí, Tirão. Três. Isso significa que a igreja é invisível na analogia onde compara a igreja ao corpo humano. Paulo deixa bem claro que uma igreja verdadeira está unida porque não pode haver divisão no corpo. Jesus disse que o reino dividido não subsistirá. Esse princípio se aplica à igreja também. O diabo consegue contra a igreja meio da perseguição, ele consegue por intermédio da divisão. Devemos evitar a todo custo o partidarismo, as preferências e os exclusivismos, se quisermos perseverar a unidade da igreja local. Olha que forte isso. Forte e real, que é o que tem hoje. Jesus disse que um reino dividido não subsistirá. Esse princípio se aplica à igreja também.
Olha, irmãos, o que o diabo não consegue contra a igreja por meio da perseguição, o diabo tenta. Todos os dias nós sabemos disso. É crente, prega a verdade, está no caminho certo, está fazendo a vontade de Deus, estão se levantando, estão falando mal, estão caluniando. Beleza, é isso. Está certíssimo, está no caminho certo. Ninguém fala de mim, ninguém me olha todo mundo me ama, todo mundo me aplaude, todo mundo me recebe bem. Peraí, eu estou pregando prosperidade demais, estou precisando pregar a cruz. Porque quando começar a pregar a cruz, o negócio vai ser diferente. O diabo tenta todos os dias. Ele não consegue. Por quê? Porque nós somos perseverantes com Deus. Mas ele também é perseverante. Porque o diabo, ele vence no cansaço. Ele não vai desistir. Até Jesus voltar, ele não vai desistir. Só que aí o que ele não consegue contra mim, contra você, na perseguição, consegue com a igreja dividida. Olha que forte, irmão. Te persegue, puxa seu tapete, você levanta. Vem para a igreja com o olho roxo. Mais quebrado do que a roxa terceiro, mas está aqui. Tão cansado que começa a orar, dorme mais do que a hora, mas está aqui. O inimigo não consegue nada contra a minha vida. Só que eu amo a Michelle. Eu não gosto muito da irmã Patrícia. Satanás faz o quê? Ah, é? Então é isso. Já sei. Olha a força, irmão. Quando no meio da oração o celular do irmão toca. Acabou a oração, não tocou, ele foi lá fora. Irmão, mas o irmão entrou aqui. Parecia que ele tinha ganhado na Mega Sena, mas pulando dessa altura e glorificando a Deus. Ele falou, acharam meu carro, acabou de achar meu carro. Tem 1 minuto que achou meu carro. Era o tempo que a igreja está correndo. Olha a força que a igreja unida tem. No meio da oração, acharam o carro, sem nenhum arranhão, sem nenhum estragado, perfeito, e com a Bíblia dele lá onde ele deixou. É Deus, não é? Igreja unida, irmãos. Precisamos de parar com esse negócio. Nosso Diego é até legal, mas eu não posso me ver porque ele louco. Ele podia congregar na igreja. Porque antes dele chegar para cá, eu amava louvar. Depois que ele veio congregar aqui, eu não consigo mais louvar, porque eu fico comparando. O irmão prega que é a missa. Chama até para me pregar aqui, não veio congregar aqui, pronto, eu começo a querer puxar o cabelo de irmão. Nossa, irmão, prega demais, não vai congregar em outra igreja, porque aqui eu pregava. Ah, ninguém me deu oportunidade mais, porque eu não prego demais, não vai me dar oportunidade. Misericórdia. Cadê a união? Vamos continuar orando, para que Deus venha todos os dias, ungir a garganta dos levitas, que ele continue adorando. Vamos continuar orando para que Deus continue abençoando aquele que prega a verdade. E que o Senhor também venha me usar conforme eu uso, apenas Deus usa, irmão. Basta ele você querer. O Senhor não se limita. Quer pregar? Jesus deixa pregar. Só que não vai pregar de qualquer jeito. Pode até pregar, só que sem essência não vai surgir efeito. Qual que é o efeito da pregação? É almas. É pessoas realmente voltadas para Deus. Cadê a união da igreja? Sabe? É saber que uma igreja de alguém está precisando. Olha, fui irmãozinho, abriu a igreja aqui na frente. Só tem 2 pessoas. Quinta-feira não tem culto. Quinta-feira a gente vai fazer o quê? Vamos ajudar a irmã. Não. Nossa, mas já tem igreja. Para que culto não tem igreja ali? Só para atrapalhar nós? Nossa, mas o irmão abriu a igreja ali. Por que o irmão não abriu a igreja no lugar? É concorrência? Graças a Deus que abriu mais uma igreja. É melhor 10 igrejas e não ter um bar. Vamos orar pela irmã fulano, porque aí fulano está passando mal agora.
está colhendo o que plantou. Eu sou Jesus, vai falar que a irmã está colhendo o que ela plantou? Eu sou Jesus, estou aqui para julgar ninguém. Nós estamos aqui para pregar, para falar, para julgar, é só Ele. Porque da mesma forma que eu julgar, eu vou ser julgado. Sabe? União. Se nós soubéssemos, irmãos, a força que nós temos nas mãos, principalmente no círculo de oração, soubesse a força que nós temos na terça que nós estamos aqui orando, dado a mão. Oh, irmão, a gente não sabe, a gente não vai lá. Antigamente, outras pessoas que oravam, intercediam por nós, perante Deus. Hoje em dia foi rasgado. Nós podemos falar com Ele e Ele ainda nos responde. E aí nós queremos orar mais. E é nós, irmãos, eu estou falando nós. É os tal de 6 horas. 6 horas por um. 6 horas por um. 6 horas por um. 6 horas por um. Nós não temos mais esse prazer. Como eu precisava dessas horas de oração na igreja. Só Deus e eu sabe. Como eu precisava. Sabe? Porque a gente ora em casa e precisa orar, mas é uma força sobrenatural. Orar em conjunto com a igreja. Ontem, irmãos, eu fui trabalhar com ele 5 e pouquinho, morta de cansado de sono. Mas tão agradecida a Deus. Tão agradecida por poder falar com Ele e sentir que Ele está recebendo as minhas orações. Não precisar que alguém vai orar e traga a resposta para mim. Não. Ter esse contato direto com Ele. É saber ouvir que Ele fala não. E o não dele é bom para mim e para você. Unidade, união. É o que as igrejas precisam. Não existe. Não existe. Irmãos, nós temos 10 dedos. 10. Olhando assim, 10 dedos. Se tirar um, a gente está com 9. Mas olha a falta que esse um tem. Olha quantos dentes que a gente tem na boca. Quando a gente perde um, era para falar o quê? Nem faz falta. Olha um monte de dente que eu tenho na boca. Perdi um, faz nem falta. Mas quem já perdeu um dente sabe da falta que esse dente faz. A gente vai fazer o quê? Vai dar um jeitinho, vai colocar algum lugar. Se virar, vai dar um jeito. Porque faz falta. E por que meu irmão não faz falta? Por que eu não posso tirar um tempo para ir atrás do meu irmão? Por que eu não posso tirar um tempo de abraçar o meu irmão? Para falar. Ai, mas eu não sei o que falar. Não precisa falar. Jesus tocou no coração da abraço. Um abraço vale muito mais do que palavras. Precisamos mais abrir os ouvidos para escutar aquilo que o Espírito Santo nos diz. Precisamos unir, independente da palavra de Deus, independente. Somos igreja. Sabe, para essa guerra, essa divisão. Sabe, que não, a minha igreja precisa ser melhor, precisa crescer, precisa fazer isso, precisa fazer daquilo. Se eu vejo que a do irmão deu uma melhorada, a minha tem que ser melhor. Deus não está olhando para nada disso. Deus está olhando para a igreja e a igreja é eu, a igreja é você. Sabe, um valor, né? Igual a pastora falou do pessoal que está orando, que não tem uma igreja, um lugar, sabe, para eles orar. Estão sentados no chão porque não tem um banco para se orar. E eu e vocês? Temos. Cadeirinha aí, ó, gostosa, senta, dá vontade até de dormir, está gostosa aqui, ó. E nós dormimos. Se fez frio, fez calor, tá ventilador, eles não têm nada.
chuva está formando lá no céu, eu já mando a mensagem que não vai, porque vai cair o temporal. Nós estamos tão crentes mimimi que até um chuvisco nos afasta da igreja. Qual que é a nossa prioridade, Jesus? Tem alguém precisando que eu ore por ele. Tem alguém precisando que você ore por ele. Nós estamos tão preocupados com a conta que venceu e não tem dinheiro para pagar. Nós estamos tão preocupados com o aluguel que ainda vai vencer. Nem venceu. Nós já estamos preocupados. Tem alguém que perdeu o filho, que está glorificando. Perdeu a esposa, perdeu o marido, que está glorificando. Mas nós estamos preocupados demais com a minha dor. Mania de achar que a minha dor é maior do que a dor do meu irmão. O meu problema é maior do que o problema dele. Será que eu não posso parar um minuto? Falar assim, hoje eu não vou orar por mim. Hoje eu vou orar por fulano, sabe por quê? Ontem eu cheguei no culto e eu vi que fulano não estava bem. Hoje a minha oração vai ser específica para fulano. Será que Deus não vai estar com providência na minha conta que está atrasada? Na minha saúde? Porque hoje eu não orei por isso, mas eu orei pelo meu irmão. Precisamos mais, precisamos nos outros. E menos em nós. Mais em outros. Menos no que, nossa, coisa tão superficial nos abate. Gente, ontem eu estava tão mal no culto, mas tão mal, por um negócio tão idiota, que depois eu mesmo falei, toma, tanta coisa que você agradecer, você está mal no culto por causa de um negócio desse. Assim, eu mesmo me corrijo, um culto daquele e eu mal na igreja por causa de um negócio, sabe, tão idiota. Com tanta gente cheia de problema, tão grande, coisas piores, mas estava. E eu achando que o meu problema é maior do que o meu. Vamos lá, que nós possamos ser cada dia verdadeiramente humilde de verdade, sem capa, sem falsidade, verdadeiramente. Se eu não sei receber bem os meus irmãos que já congregam comigo, como que Deus vai mandar um outro filho? Vou matar ele. Se eu não estou cuidando da minha irmã que está comigo do meu lado, e eu quero que a igreja enche, e Deus manda ferido, para quê? Para me matar. Se eu não estou cuidando daquilo que está aqui, como que nós possamos olhar mais, né, irmãos? Olhar também pelos outros. Não estou falando que nós não orar por nós, porque é necessário nós tirarmos um tempo e orar por nós. Ó Deus, hoje eu vim orar por mim. Preciso desse tempo. É necessário. E quem nunca precisou da oração de alguém? E é gratificante. Tipo assim, e a gente ora aqui e Deus responde lá. Uma amiga minha mora em Minas. Ela, amiga, pelo amor de Deus, ora pela minha vida, meu casamento acabou. Moro cansando de casa. Estou 3 dias na casa de um amigo dele que trabalha com ele, não queria voltar para casa. Tipo, ela pediu para me orar, eu orei. Só que eu vou orar, mas tu ora também. Tu vai acreditar que no dia seguinte o marido dela voltou para casa e ele pediu perdão para você dele. Agora imagina se você não tivesse orado. Aí ela falou assim, Deus podia até respondido por quê? Por ela. Mas, e ele voltou para casa tão de boa. e se a pessoa não é cristã, eu não sei se é o caso dela. Não é cristã. Agora ela tem o quê? Ela tem já um incentivo. Pra orar. Nossa, mas eu não não sou. E eu falei, não, tem joelho, tem uma luz, eu tô lá também. Então, mas você viu que Deus criou uma situação Ora. E pra você também. Eu não queria voltar para casa E pra você também, porque através disso, sua fé é. E eu falei, eu fiquei feliz, tipo assim, eu acho que eles vão fazer 5 anos, tem uma criança de 5 anos, de 4 anos, e tipo assim,
eu estava desesperada, tipo assim, ela é chefe de caixa, e ela foi estressada no trabalho, eles compravam nele em casa, ele não aguentava mais. Porque homem tem que fazer com o filho, aguentar a mulher brigando o tempo todo. Ele saiu de casa, e em 3 dias fora de casa, no dia seguinte ele voltou para casa. E ela mandou mensagem na felicidade tremenda. Eu comentei com vocês, eu comentei com a pastora. Imagina agora você fala, agora nada, eu estou tão cansada, eu fico até 11 horas da noite na igreja, orando, então vou não, mas ser que lute. Seu problema é seu problema, seu casamento é seu casamento. E aí ela orasse e Deus restituísse o casamento dela. Mas e eu e você? Como é que ia ficar? Deus mata. É igual você falou, você pode curar, você não vai matar, né? Mas eu orei, mas ela também orei. No dia seguinte, ele voltou para casa. Você não saiu mais. Você só Então, assim, pegou. agora você imagina se o Senhor. Não, pode, em nome de Jesus. Assim. Então, agora assim, imagina se você não orasse. Agora imagina se o que você fez, 10 pessoas fazer. Aí Sabe, se você tirar, eu preciso fazer aqui uma situação que eu fiz uma vez. Cada um trazer alguém. Uma vez eu fiz isso. Sabe, se você pegar alguém para você orar, hoje eu não vou orar por mim. Hoje eu vou orar pela pastora. A gente vai tirar um dia. Não vamos orar por nós, vamos orar por alguém. Vamos fazer isso de oração. Precisamos orar por sabe? Isso é amor, não é eu ligar. Eu te amo, nossa, essa te amo. Se eu precisar, eu estou aqui. Eu posso ter dinheiro. Sabe? Você me liga, mas você pode me emprestar R$1.000, eu tenho, toma. Sabe, você pode orar por mim, eu posso não, porque eu estou passando. Hoje em dia as pessoas me procuram pedindo para orar, porque pedir a Qual que é mais importante? Porque os R$1.000 é te ajudar ali, naquele momento. E a oração? A oração é mais importante. E ninguém quer mais pagar o preço orando por ninguém. Sendo que eu estou aqui e você está aí porque nós somos fruto de oração de alguém. Alguém pagou o preço para mim e você está aqui. Nós fomos viajar para Minas e foi até eu ministrei lá no dia e o Jean pegou o microfone. Você via alegria no rosto dele, no final. Você olhava para ele, você via alegria dele ver o Jean na igreja. Sabe? Ele orou um dia por isso. Muita gente orou e aí você vê que a pessoa está. Você se sentir gratificante por isso. Sabe? E aí, a gente ainda falou, exemplo, porque tem exemplo. A gente tem exemplos. Lembrando que os nossos exemplos também valem. Não vai deixar de ser exemplo só porque falhou. Não vamos esquecer porque é o nosso exemplo. Não é super-herói, não existe super-crente. Não existe Mulher Maravilha. Não existe, irmãos. Pode até fingir, porque tem pessoas que fingem. Porque realmente, eu e você, nós somos crentes. Nós passamos por aflições. A própria Bíblia fala para nós. O mundo beleza aflição. É o próprio Deus que fala. E aí, por isso, a gente não ora pelos outros. Se o mundo, irmãos, orasse uns pelos outros, fosse universal, independente da placa da igreja. Hoje, mundialmente, vamos tirar esse dia para orar por tal causa. Ai, irmão, ia ser um revolução. Eu ia lembrar da igreja de Israel, onde todo mundo se unia. O povo se unia para orar. Lembro na época do Covid, tinha igreja a fazer isso. Tinha crente criticando. Crente não era religião.
ia para a rua, na frente dos hospitais, nas ruas. Coisa linda, linda de ter isso. É você sentir a dor do seu próximo. Talvez na família de alguém morreu. Da minha família morreu um tio, uma tia morreu. Mas talvez na família de alguém morreu. E por isso eu não vou orar. A minha família está bem. E você fala, não vou para o mundo hoje não, sabe por quê? Meus filhos estão bem. A minha casa está perfeita. A minha conta está recheada. Eu vou orar. Por quê? Olhe para o teu irmão. Olhe para a casa do teu irmão. Se nós pensássemos assim, nessa igreja, se nós pensássemos um pouquinho mais no outro, orar pelos outros, é o que precisa a igreja. Mas sabe que a igreja lotada hoje em dia? A igreja que tem um pouco de mundo e um pouquinho de igreja. Igreja lotada hoje em dia é a igreja que pode vir. É isso. Tudo. Pode vir do jeito que está. A Bíblia fala. Só que a Bíblia não fala, continua do jeito que está. Igreja que Deus é o garçom. Está cheio. Porque Deus só dá, Deus não cobra. Deus não corrige. Deus só dá. Mas a Bíblia fala que ele corrige aquele que ele ama. Estou fazendo errado, irmão. Deus não está falando nada. Eita, peraí, que tem alguma coisa errada nesse negócio. Deixa eu orar, porque o Espírito Santo já saiu, já faz tempo que eu percebi. Porque eu estou errando. Vou nos cultos, Deus não me corrigiu, peraí, que alguma coisa errada. Então, união. Nesses anos. Se não tiver união, a igreja não vai descer. Não vai descer. O mais certo que eu li nessa revista, o diabo ele pode tentar de todo jeito na perseguição. Ele não consegue. Mas se a igreja não tiver união, imagina, irmãos, eu estou fraca na fé. Tem dias mal para todo mundo. E a igreja vê que eu estou fraca. Mas a igreja fala, cada um seus problemas. Será que eu vou conseguir, irmãos? Agora, uma igreja unida. Hoje a gente vai tirar para orar pela missionária Leite, porque ela não está bem. União. É eu saber que todo mundo aqui tem problema. Mas esse dia especial tem algum problema maior que o meu.